Louvado seja o Senhor. Damos graças a Deus por este encontro de desenvolvimento dos líderes. Eu oro que o Senhor, Ele mesmo, possa falar a cada coração e tudo que devemos ser, tudo que devemos fazer, o Senhor vai dar-nos a graça de ser e de fazer em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Te agradecemos por este momento que despendemos na Tua presença. Obrigado, porque o Senhor nos juntou para um bom propósito. E te peço, Senhor, que a Sua palavra possa nos lembrar, mais uma vez, neste tempo, e o padrão que devemos ser, e a boa palavra, e grande palavra, que possa ser feito para a glória do Seu nome. Senhor, ajuda-nos para que possa ter verdadeiro impacto e sermos produtivos e também sermos a fidelidade no ministério em nome de Jesus. Obrigado, que o Senhor sei que já respondeu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esta noite, assim que podes ver, estamos falando acerca do padrão revelado para os ministros piedosos. Tito, capítulo 2. A partir do versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7 até 10. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Continua no versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós, de nós. Exorta, no versículo 9, diz, dá-nos a nossa responsabilidade aqui de exaltar os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. E no versículo 10, fala-nos aqui de não defraudando, antes mostrando toda a boa lealidade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E eu quero que você olhe este versículo 7 mais uma vez. Paulo, através do Espírito de Deus, está falando a Tito, falando para os ministros, falando para o pastor, falando para o líder da igreja. Lembra que Tito, ele foi indicado por Paulo apóstolo para tomar responsabilidade e para levantar a obra na igreja local, mas também em toda a província. E ele está dizendo a Tito aqui que em tudo dá-te por exemplo de boas obras, o padrão de boas obras. Assim mesmo, esta parte aqui é particular para o ministro. Fala para o líder, fala para o pastor, que ele está acima do povo de Deus no ministério, na obra do Senhor. Ele diz que em tudo dá-te por exemplo de boas obras. Está dizendo aqui para ser exemplo. Um exemplo. Demonstra-te para ser padrão, ser modelo. O Senhor está dizendo a mim, dizendo a ti diretamente, como ministro, como líder de toda a igreja, na nação, em toda a igreja, no distrito, toda a igreja, na região, toda a igreja, num lugar particular, no campus, nas crianças. Está falando ao líder. Está falando ao líder aqui sobre toda a seção do trabalho. Ele diz que você mesmo, particularmente, um padrão, tem que ser um exemplo, tem que ser um modelo, que tudo que ensinas, tudo que aprendemos, que possa ser na linha frente, assim mesmo como líder, demonstrando, manifestando a fidelidade de toda a obra que aprendemos. E ele diz, por exemplo, de boas obras. E começa a detalhar aqui, diz primeiro, na doutrina, mostrando incorrupção,
a incorrupção, mostrando gravidade. A palavra deve ser medida antes de sair, a sua vida deve ser moderada. Não pode ser uma pessoa de uma vida de qualquer maneira desorganizada, que não tem escala, não tem peso, não tem medida. Tem que ter gravidade. E diz também sinceridade. Para tirar toda a hipocrisia e tirar todo o trabalho de ser a obra de ser visto pelos olhos. E diz-nos aqui que o serviço tem que ir a partir do seu coração. 8. Diz a linguagem sã. A nossa comunicação deve ser sã. A nossa conversação, a nossa interação um com o outro, no privado, no público, deve ser sã. Diz linguagem sã, a fala não pode ser irrepreensível, para que o adversário, em tudo que você disser, na família, no círculo familiar ou no público, ele diz, a linguagem deve ser um padrão, deve ser um modelo, a conversação deve ser um estilo de vida, um exemplo, que não pode ser irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, mesmo aqueles que não creem, mas possam se envergonhar e não tendo nenhum mal a dizer de nós. Então, ao estudarmos isto, e eu quero que você notifique mesmo no versículo 7. No versículo 7 ele diz em tudo. Diz, não há área da nossa vida, não há área do caráter, não há área do ministério que não deve ser, por exemplo, ou modelo, ou padrão. Ele diz que em tudo, no versículo 8, diz-nos, não podemos ter uma palavra torpe, para que os outros não tenham nada a falar contra nós. No versículo 9, diz, exorta os servos a que sejam sujeitos aos seus senhores em tudo e guardem, não contradizendo. Estamos a ver a vida aqui do ministério, é uma vida de desafio. A vida do ministro é a vida profissional, a vida pessoal, da vida ministerial, toda a parte da vida do ministro tem que ser desafiante. E diz que não pode permitir que uma parte seja bem feita e outra parte comece a ter muitas desculpas. Diz, não, na nossa vida, no ministério, na nossa família, no nosso comportamento em toda a área da nossa vida, tem que em tudo, agradando ao Senhor muito bem. E diz no versículo 10, as últimas palavras aí, diz, no versículo 7 também diz que em tudo, e também aqui no versículo 10, então olhando para esse estudo aqui no padrão, o Senhor colocou diante de nós, diz, é isto em que o líder, é isto que o ministro, é isto que o pastor é chamado para fazer. O padrão divinamente revelado para o ministro piedoso. Então, dividimos o padrão divinamente revelado pelo ministro piedoso. Hebreus capítulo 8, no verso 5. Diz assim, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou. Olha para isto. Esta é a palavra que foi dita. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou. Não estava permitido para usar a sua inteligência nativa. Não era para usar a sua própria sabedoria. Ele não era permitido usar qualquer coisa que podia fazer. Se não tiver isto, vou fazer isto. Penso que vou fazer assim. Mas tinha que mostrar ele mesmo como um bom exemplo. O padrão que ele devia, foi mostrado no monte,
Olhas no versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto ele é melhor ministério acima do Velho Testamento. E diz que mais agora, Cristo alcançou o ministério tão excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O melhor ministério excelente e também melhores promessas. É o melhor concerto, deve padronizar tudo na vida, tudo no ministério, tudo que deve ser feito como padrão. Deve padronizar todas as coisas da palavra de Deus para poder guiar os outros. Esta mensagem vai ser dividida em 3 partes. A primeira, o padrão pastoral de cada pastor piedoso. 2, o padrão prescrito da santidade para os seus servos. O terceiro ponto, o padrão principal da justiça para todos os santos. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, o padrão pastoral de piedade para cada pastor. Tito capítulo 2, 7. Tito 2, 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então, em tudo, Tito, ó Timóteo, em tudo, Silas, em tudo, pastor aí, em tudo, ou superintendente aí, em tudo, demonstre boas obras, um exemplo de boas obras. Há 3 coisas que podemos considerar aí. Primeira, a pergunta. 2, a qualificação. 3, o qualificador. Primeiro, a pergunta inevitável sobre piedade em todas as coisas. Você está no padrão que você devia ser em tudo. A pergunta inevitável sobre a piedade de todas as coisas. 2, a qualificação inalterável, a piedade de todos os professores. 3, o qualificador impactante em santidade para todas as tarefas. Então, é isso que quer estar a trazer, que nós possamos saber que se podemos ser aqueles que escolhemos outras pessoas, será que você está qualificado em toda a qualidade? 3, a qualificador impactante. Tito tinha que ser um qualificador, tinha que escolher pessoas e qualificá-las, e mostrar-lhe o caminho da graça e como eles podem guiar, como ele era padrão. Diz que em tudo mostra-te padrão. Primeiro, em boas obras. Primeiro, a pergunta inevitável sobre piedade em todas as coisas. A pergunta inevitável sobre piedade em todas as coisas. Vamos de novo para em todas as coisas, Tito 2, 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Ô Tito, não pode dizer uma coisa em que você não pode cumprir ou não pode fazer. Não pode ensinar pessoas, dizer pessoas para pregarem quando você não prega. Não pode dizer outras pessoas para estarem firmes quando você não se firma. Não pode dizer outras pessoas fazerem boa obra sem você, não, é vazio de boas obras. Tito, pregador, ministro, pastor, pregador, você tem que mostrar o exemplo de boas obras. Lucas capítulo 6, 42. Há uma pergunta aí, será que ainda estou? Em que você ainda está ali? Será que ainda continuo? Será que sou aquilo que devia ser? Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, se você como líder quer dizer aos outros que você não pode fazer,
Você está a dizer hoje para se levantar para fazer, enquanto você não está a fazer, chamas aos outros para terem um cometimento e você não pode se cometer. Então, como é que você vai dizer aos outros? Primeiro tira o que está no seu olho para depois ver melhor e tirar o que está no teu irmão. Romanos capítulo 2, Romanos 2, 19. A boa pergunta, mais importante. Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. 20. Instrutor dos nécios. Você diz que é instrutor dos nécios, mestre das crianças, que tem a forma de ciência e de verdade na lei. E vem a pergunta aqui, no versículo 21. No versículo 21 diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Como você desafia outras pessoas para serem padrão e você não é padrão para eles? Como podes tu desafiar os outros para se firmarem incorruptíveis em tudo, tendo a gravidade, sinceros, e você não está pesando-se a si mesmo na tua própria vida? Como é que tu dizes aos outros para serem sinceros, para fazerem a obra em todo mundo com toda a sinceridade e de uma maneira transparente, santos, sinceros, e você mesmo não é assim? É por isso que a pergunta vem: pois tu que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Você tem que conhecer o padrão e demonstrar a outras pessoas do padrão. E as pessoas também que vêm te vão mostrar aos outros. O ponto número 2. A qualificação inalterável e piedade de todos os professores. Iremos ensinar, iremos pregar, iremos aconselhar, iremos ajudar outras pessoas para serem aquilo que devem ser, como nós também devemos demonstrar que nós temos a qualidade. Tito capítulo 1, no verso 5. O Paulo aqui está falando a Tito e dizer: por causa disto deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer presbíteros, como já te mandei. Espera aí por um momento, veja essas instruções aqui, Tito. Você tem que indicar líderes, tem que indicar pastores, tem que indicar pastores sobre as congregações locais. Entenda. Mas se você não seleciona pessoas qualificadoras, pregadores qualificados, ministros qualificados, este ministério que ministro que vai lhes contar para as igrejas locais, o que é que você espera deles? Então tem que escolher cantores qualificados e todos aquela obra. Você tem que mostrar o padrão você mesmo, ou Tito, ou pregador, ou superintendente do estado e da nação e tudo, da região. A escolha que fizer, vai lhes fazer de acordo com aquilo que são as suas qualificações. Seja tu exemplo, o padrão, seja um modelo para que todas as pessoas escolhidas possam poder indicar outras pessoas. Pessoas qualificadas. Versículo 6. É as qualificações aqui que têm que ser cumpridas com o ministro. Aquele que for irrepreensível, veja para isto, a primeira coisa que diz aqui, diz que, ó Tito, você tem que indicar líderes. As pessoas que indicar, aqueles devem ser irrepreensíveis. Não aquelas pessoas que demonstram as suas manchas e todas as suas deficiências em tudo para se demonstrar. Eles devem tirar todas as coisas secretas, pecados secretos em tudo e serem perfeitos, para poderem encorajar os outros, Toda a gente precisa suporte, sabemos que ele não está qualificado. Isso vai mostrar a correção. Diz Tito, líder, missionário, escolha as pessoas que você coloca. Escolha as pessoas que são competentes.
Escolha pessoas que não têm uma repreensão. Porque as pessoas não dirão, veja aquela pessoa que nos colocou, veja aquela pessoa que o pastor nos colocou, veja o líder que nos deram na nossa secção, veja o passo que ele toma em tudo que ele faz. Diz que tem que ser aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e não que sejam acusados de dissolução, nem são desobedientes. 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como diz que assim que você tem que indicar líderes, aqueles líderes devem estar na sua parte, devem ser bishop, os bispos devem ser um pastor, tem que ser irrepreensível, mas ele deve ser irrepreensível. Então não pode se passar isto, para que, como seja dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem uma pessoa indulgente e que não pode fazer isso e aquilo, tem que satisfazer a carne, não um espancador, não alguém que gosta de lutar, nem alguém que gosta de lutar, nem cobiçoso de torpe ganância. 8. Mas dado à hospitalidade, o dado à hospitalidade, que tem um bom nome, moderado, temperado, justo, santo e temperado. 9. Aquela pessoa foi escolhida, retendo firme a fiel palavra que conforme a doutrina. Se alguém vai trazer uma doutrina errada ou falsa na liderança, então quando houve algo, nem procura saber se é verdadeiro ou não, começa a trazer isto. Então tudo que é mal. Então essa pessoa não está qualificada para ser um líder sobre o povo de Deus. Ele não é o padrão, não é o exemplo, não é o modelo. A pessoa que deve ter a qualificação tem que ser alguém, tem que se reter na fidelidade da palavra, conforme a doutrina, para que seja poderoso para demonstrar com essa doutrina como para convencer os contradizentes. Esta é a qualificação que é muito importante, que temos que firmar com isto, retendo, porque sabemos isto. E o Senhor está nos dizendo aqui, 1 de Tessalonicenses capítulo 2, 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 10, assim que falou a Tito, para ser um modelo, para ser um exemplo, olha para ele mesmo aqui, e diz que vós e Deus sois testemunha de quão santa, ou pastores e líderes que foram escolhidos, como Tito, como Timóteo, como Silas, como tu, como outras pessoas, e diz que vós e Deus sois testemunha de que quão santa, veja como santa e justa, irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Esse é o padrão. A testemunho. Não uma parte pecadora, outra coisa escondidas, de coisas que está fazendo erradas. Não. Diz que Deus é testemunho. Como santo e justo, irrepreensível, nos ouvemos para convosco os que crestes. No versículo 11 diz: assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Então, não é alguém que não tenha coragem, mas pessoas que têm coragem, que possam, na palavra que nós temos para dar aos outros, como ministério, de temer a Deus. E tudo que deve ser feito tem que ser o padrão, tem que ser o modelo para outras pessoas. É por isso que somos ministros, é por isso que somos pastores, para andar em frente aos cordeiros, nas ovelhas. E diz que exortamos e consultamos, e cada um de vós, como o pai a seus filhos.
no versículo 11, diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortamos, para que possamos, 12, para que nos conduzimos dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você tem que mostrar um bom exemplo, de acordo com o exemplo da piedade. Agora, o qualificador impactante em santidade ou em piedade em todas as tarefas. Então, todas as tarefas que nós temos na igreja, então temos que saber que as pessoas que estão ali são qualificadas. As pessoas são fiéis, as pessoas são cometidas, as pessoas que podemos lhe confiar, as pessoas que podemos lhe confiar e não podermos olhar para aquilo que estão a fazer, eles vão fazer a coisa certa. Eles vão dizer a coisa certa e vão andar na direção certa e terão o impacto certo e eles vão impactar as pessoas certas, que você não lhes acusa em nada depois de lhes selecionar, depois de lhes preparar. Eles vão ter a certeza que a sua influência sobre eles vai lhes impactar na piedade, onde que seja a tarefa. Tito, capítulo 2, 7. Tito, capítulo 2, 7, diz assim: e em tudo te dá por exemplo de boas obras. Você está consciência disso como líder em todo momento? Como líder, como pai, perante os seus filhos, como mãe perante os seus filhos, como esposa perante aos vizinhos, como marido todo o tempo, no meio daqueles que trabalham ao seu favor, ao seu redor, como pregador, como conselheiro, de tudo, como faz como líder, em tudo te dá por exemplo de boas obras. E diz-nos que temos que ter o qualificador impactante. Capítulo 1 de Tito, versículo 5. Capítulo 1 de Tito, 5, diz assim: por esta causa, por este propósito, por este momento, te deixei em Creta. Tito, não esqueça, não está lá por si mesmo, você não se colocou lá, ou para perder tempo, perder o momento, não está lá somente para relaxar, não é lá somente para fazer excursão. Por esta causa deixei em Creta por um propósito. Levanta e faz o trabalho, cumpre o propósito. Essa é a chamada, esta é a razão que te pusemos, para que puseste a coisa em ordem, em boa ordem, as coisas que ainda restam. Espera, a liderança é uma tarefa desafiante. É uma tarefa que está acima do que aquilo que a pessoa está à procura de vida fácil e quer ter seus amigos em todos os lados, em todas as pessoas e as pessoas estão inteligentes, ignorantes, preguiçosos. Em tudo você tem que mostrar lá um líder que vai ser amigo de todos. Então, tem que pôr em ordem as coisas que restam. E corrigindo esta área, e quer que essas pessoas, não querer que as pessoas que eles gostem de ti, que não te perguntem não, e gostem de ti, andar para eles só para brincadeiras, ando para lá, indo para lá. Diz que você não pode entender. Se você viver dessa maneira, você não vai ter amigos. Diz que você tem que pôr em ordem as coisas que ainda restam, as coisas que faltam, e em cidade estabeleces presbíteros. Isso para ordenar, precisa de autoridade. Você não vai permitir uma Jezabel para se levantar aí, dizer que está lá. Você não vai permitir Acabe para se colocar ali. Você não vai aceitar, você não vai permitir nada que está à procura de posição para se colocar ali. Você vai ordenar, você vai indicar os líderes em toda a cidade, colocar lá os presbíteros. É isso que Tito tinha que escolher pessoas qualificadas, indicadas para a própria obra. Capítulo 2 de Tito, versículo 1. Capítulo 2 de Tito.
está falando a Tito aqui, porém tu, aquilo que Tito ele deve ser, diz aqui, capítulo 2 de Tito 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A vida de um líder não é a vida de... Está dizendo que, pronto, nós estamos aqui agora, nós estamos no púlpito, nós estamos a pregar agora, então agora posso juntar, posso fazer isto. Temos a vida livre agora, uma vida sem temor. Diz, não, Tito, você tem que ser o padrão. As pessoas que não ouvem bem quando você está a pregar, mas quando olharem para ti, vão ver que aquilo concorda a mensagem que ele pregou na sua vida. Para que em tudo onde você estiver e tudo o que fizeres, a qualidade de um líder, a qualidade da vida do ministro, a fala do líder possa ser demonstrada. Diz que, porém, fala o que convém a essa doutrina. Na tua família, fala aquilo que convém a sã doutrina. Há pessoas que quando estão na família, dizem que agora estou na família, e eu posso dizer à minha esposa a verdadeira verdade. Então, minha esposa conhece a verdade, tem o desafio, é a pressão de sangue, então ela não maneja bem a informação. Então, tenho que esconder isto para ela, e tenho que esconder isto. E quando tenho que dizer, eu tenho que procurar a forma como eu posso dizer isto, ou procurar um médico para ele poder aconselhar. Você que querer mentir para ela, dar as justificações por causa da sua saúde, e não pode falar a verdade. Diz, mas tu, fala o que convém à sã doutrina. Em todo momento em que você estiver como líder, fale a verdade. Se ela vai aguentar ou não vai aguentar por causa da saúde, fale a verdade. A sua fala, a sua ação e tudo tem que estar de acordo com a sã doutrina. Versículo 15 deste Tito, capítulo 2. 15. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Não está falando de uma atitude domante aí. Diz que a tua palavra tem que tomar autoridade, a tua vida tem que ter autoridade, a tua disposição tem que levar, o seu caráter tem que carregar autoridade, a sua fala, carregar autoridade. Fale disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Se alguma coisa tem que ser corrigida, você tem que corrigir, não com zanga, não com malícia, você tem que corrigir, não com... Diz que em todo momento, não é para ficar zangado em todo momento, e ficar zangado em todo momento, não. De uma maneira racional, você está falando isso, fazer, não está carregando autoridade, mas você tem que ser gentil, e não seja gentil no momento em que pode criar problemas. Diz que tem que ter autoridade na liderança. Autoridade em tudo. Fala disto, exorta, repreende, fala com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Não iremos aí um lado ao outro e dizer que exalta-me, e leva-me, eu sou líder aqui, sou pastor aqui, exalta-me. Não. Não precisa dizer isso, o seu caráter é que vai restringir para que as pessoas não te desprezem. É um modelo, ele fala para ter paz com todos, é modelo. Quando fala acerca de coragem no privado e no público, ele é modelo. Fala acerca de ministriar de uma maneira correta. Ele não é um gastador ou perdedor de tempo, não está usando o dinheiro da igreja de qualquer maneira. Ele é um exemplo, ninguém despreze, porque ele é um exemplo. Não está falando acerca daquele que andando de um lado para o outro, não está falando disso. Está falando do caráter, conduta, estilo de vida, a sabedoria em tudo, a sua emoção, para que possa trazer respeito, para que ninguém te despreze. Ponto número 2 agora.
o padrão prescrito de santidade para os seus servos. Tito capítulo 2, versículo 7 e 8. E diz aqui no versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. No versículo 8, diz no versículo 8, linguagem sã, irrepreensível, uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Primeiro, doutrina incorruptível da santidade de pastores consagrados. Pastores consagrados. No versículo 7 diz, em tudo te dá por exemplo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Na doutrina, mostra gravidade. Na doutrina, mostra sinceridade. Você não está corrompendo a palavra de Deus. Diz, 2 de Coríntios, capítulo 2, 17. Torna-se como se fosse um padrão, um modelo. 2 de Coríntios 2, no versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. A pessoa que quer mostrar incorruptibilidade na doutrina é uma pessoa justa. Se o líder quer mostrar incorruptibilidade na doutrina, a sua vida deve estar acima de qualquer situação. Se alguém tem problema familiar, e alguém é fiel na família, e alguém tem sido infidelidade, e o outro sabe, e quando chega-se na palavra de Deus, então devemos ler na palavra de Deus que nós devemos, marido de uma única esposa, e não dar uma interpretação incorrupta e trazer condenação. Se não interpretarmos bem, se não aplicarmos bem, e você está a endossar algumas coisas que estão na sua mente, e isso vai trazer a condenação. Se a pessoa não está vivendo justa, está tomando uma vida de imundície com uma menina na igreja, então deve ter sanções. Você não pode corromper a palavra de Deus. Porque se colege as coisas da maneira certa, é isso. Se já estão há muito tempo juntos, como é que eu vou dizer que isso está errado? Então, era ignorante antes, então vai levar. Então nós não somos como os outros que corrompem, que falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Diz que o ministro tem que ser consciente em todo momento de que ele está na presença de Deus e está falando de Cristo. A vida, a atitude de um verdadeiro filho de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 1 de Timóteo 4, 15 e 16. São coisas que você deve meditar nelas. 15. Medita estas coisas. Então, agora que estamos no ministério, agora que somos líderes na igreja, é o que temos que meditar. Como devemos ser padrão, se podemos ser incorruptíveis na doutrina, se queremos ser graves e na sinceridade. Então, falando seriamente na minha congregação, então para que haja sinceridade, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Para que o progresso seja manifesto a todos. Para que a aproveitabilidade do seu trabalho seja manifesta a todos.
que depois, se você segue a fidelidade, segue a piedade, vai se demonstrar aos outros. No versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Esta é a primeira coisa. Na sua vida, na vida da preocupação da vida do mês. Tem cuidado de ti mesmo. O que é que eu vou dizer? O que é que devo dizer? Como eu vou agir? Que vai dar o meu ênfase na doutrina e na palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Como é que eu me relaciono com minha esposa? De tudo, ou está contra o que eu falo, o que eu prego, ou na palavra de Deus? Como é que eu me relaciono com a minha esposa, com meu marido, que contradiz naquilo que eu ensino a outras mulheres na igreja? Como é que eu me relaciono com os filhos, que contradiz aquilo que é meu ênfase nas crianças, que o Senhor me deu para lhes ensinar? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti, você vai ser salvo a ti mesmo, mesmo aos que te ouvem. Está a falar de arrependimento aí, e tomam isso seriamente, e vai se arrepender, vão ser salvos. Quando é o momento da restituição, é o momento que vão dizer sim, mesmo se o pastor fez alguma coisa, então vem a igreja, vem dizer que eu fiz isto, não podia ter feito isto. Seja sincero, quando fala de santificação e de santidade, seja um exemplo. E a sua vida santa, pura, santificada, e para que os que te ouvem possam seguir ao Senhor também. Porque você está tomando cuidado a ti mesmo, propriamente, para se salvarás a ti e salvarás aos que te ouvem. A segunda parte agora, a dedicação incontestável à santidade por pregadores convincentes. Você está se dedicando à santidade, você crê, você dedica-se, é incontestável, você crê na santidade, diz que é isto que vai acontecer, e crês no fundo do seu coração, não por causa da igreja ou por causa de alguém na missão, não, mas é o que tu crês no seu interior. E porque você está convencido nisso. Porque você é um participante. Você é efetivo, incontestável. A dedicação incontestável. Tito capítulo 2, no versículo 8, na última parte, a primeira parte. Linguagem sã e irrepreensível. Ninguém vai argumentar. Vai dizer que isto é o que você crê e que é a palavra de Deus. Crê, você pratica, você vive através da santidade. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Não, sem hipocrisia, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. As coisas que condenam o seu coração. Você não está sendo sincero. Não é transparente. E o que está a dizer neste versículo? Diz que você está evitando, você está tentando manifestar, falsificando a palavra de Deus. Está tirando aquilo que é a preciosidade da palavra de Deus. Então, esta palavra que vem do céu tem poder para transformar vidas. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade.
é o caminho que devemos ser. E se queremos ser desta maneira, vamos ser cometidos para aperfeiçoar todas as coisas que estão na nossa vida pessoal, aperfeiçoando tudo que está faltando na vida de outras pessoas que olham para nós como líderes. Então diz-nos no 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3:10, diz aqui no versículo 10, diz: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. Uma oração fervorosa. Para começar bem, para que não possa ter medo, nem rosto de ninguém, vendo a congregação, e ao encontrar-se com a congregação, não é o tipo de situação de se esconder na congregação. Não. Diz orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Para aperfeiçoar o que falta, para que supramos o que falta à vossa fé. É isso que o pastor deve fazer. Isto é o que o pastor deve fazer. Em muitos estados, o lockdown está sendo aberto para que as igrejas possam abrir. As casas religiosas possam ser abertas. As coisas estão sendo, mesmo escolas, possa-se arranjar forma de que aos poucos voltarem à escola. Mas se nós sermos ditos, devemos examinar todas as coisas que devemos fazer, lavar as mãos, a limpeza e também o distanciamento e todas as coisas, observando tudo para ter a certeza que a vida dos membros possa ser segura e para lhes guardar saudáveis. É isto que o pastor na localidade, no estado, na nação, deve fazer. Então, não vão dizer que, por que estão a relaxar as coisas? E começaram a dizer que, sim que relaxaram, não há problema. E começaram a ajudar, porque eu gosto desta maneira que não há atividades na igreja. Você está feliz assim que não há atividades? O apóstolo Paulo não está a dizer isso aqui. Está a dizer que tenho paixão, tenho fervoroso para eu ver as vossas caras, os vossos rostos e suprir o que falta à vossa fé. E eu oro que Deus possa nos ajudar para que possamos ser diligentes em nome de Jesus. Então, para ser possível isto suprir o que falta ao povo das pessoas, então precisa suprir o que falta na nossa congregação. 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E diz que a direção que nós queremos tomar para chegar na congregação, para chegar no povo de Deus, e que é a coisa tão importante, é aperfeiçoar o que está faltando, é suprir, para que Deus possa nos guiar, Cristo nos direcionar em o nosso caminho, no versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer, assim que voltarmos juntos no encontro, na comunhão e trabalharmos juntos na igreja de Deus. E diz que o Senhor vos aumente e faça crescer amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. E nós, como ministros, somos modelos. Então somos exemplo de toda parte da congregação, de toda parte da nossa congregação, naquele bloco e naquele bloco, para que possam ver aquilo que dentro dos líderes, possam ver como as crianças, possam ver o pai e a mãe, que são o modelo. E quando eles verem amor no pai e na mãe, assim também será aquilo que é o pastor na congregação. Quando eles veem o amor e verem a paixão na congregação,
levantando a congregação, encorajando a congregação, ensinando a sã doutrina à congregação, demonstrando a vida prática para a congregação. Então, o Senhor vos aumente e faça crescer o amor um para com o outro e para com todos, como também o fazemos para convosco. Veja o versículo 13. Versículo 13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, os ministros devem se demonstrar irrepreensíveis na santidade diante de Deus e na congregação. Todo membro da congregação vai ser possível de ver o nosso pastor tem um lugar, a nossa mãe no Senhor tem a graça, o nosso líder tem a graça de irrepreensibilidade na santidade diante de Deus. Então a mesma graça que foi disponível para eles, também disponível para nós, para que possa estabelecer os corações deles irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O ponto número 3, a negação inconsequente da santidade por padres contraditórios. Tito capítulo 2. E diz que nós somos exemplos. A negação inconsequente de santidade por ministros contraditórios. E diz, capítulo 2, no versículo, na parte B, capítulo 2 de Tito, no versículo 8, a parte B. Não tendo nenhum mal, para que o vosso adversário não tendo nenhum mal. Então, está a dizer aqui, para que possamos estar ocupados na boa posição, fazendo algo que vai aumentar na nossa conta. O que estamos a ler aqui é para que possa ser, na verdade, 100% de... Então, verificando em tudo, vão ver o trabalho profissional, mesmo em todo lado, levando a sua documentação. Se você está formado em algum sítio, que possam ver que, na verdade, a tua formação é completa, mesmo levando para a América ou em qualquer sítio. Então, a mesma coisa também na Igreja de Deus. Para que todos aqueles que tentam contradizer, todos aqueles vão tentar contender contigo, sendo adversário, não tendo nenhum mal que dizer de vós. É o que devemos viver a nossa vida. Em tudo que aconteceu no passado, 10 anos atrás, 5 anos atrás, vamos pedir a graça de Deus na vida, para nesse tempo presente, para que assim que estamos lavados, limpos, para que possamos defender perante ao Senhor e ser modelo, ser padrão na presença de Deus e nos filhos de Deus. Deve haver a negação inconsequente da santidade. Isso não vai trazer nenhum problema, porque estamos a viver de acordo com a vontade. 1 de Pedro 2, 12. 1 de Pedro, capítulo 2, 12. Diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, em todo lugar onde você estiver, no táxi, no lugar de serviço, no escritório, na rua, em todo lugar, na tua conversação seja honesta. Naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles vão dizer que eles fez isto, fez aquilo ali, não sendo verdade. Dizem que são mais santos do que os outros. Aqueles que tentam, que pretendem fazer isto e aquilo, diz que quando chegar à sua parte, mesmo aqueles que possam falar mal de vós, como de malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação. Você vai examinar a sua mente, o seu coração, fazendo uma
negação, de uma maneira inconsequente, porque mais tarde eles vão glorificar a Deus no dia da visitação pelas vossas boas obras. No versículo 15, ele diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Mesmo perseguindo, fazendo oposição, mesmo assim, nesta situação que falaram contra ti, mas como você é um verdadeiro filho de Deus, você se firma na palavra de Deus, na justiça, na santidade, na puridade, e vive uma vida aceitável perante o Senhor. Continuas fazendo na maneira certa, mesmo que há provações e perseguições, mesmo dificuldades ou desafios. Esta é a vontade de Deus, fazendo o bem, que possa calar a ignorância dos homens maus. Essa é a chamada que está a fazendo para todos, e a graça de Deus está disponível a ti, para mim, que a sua graça é suficiente para ti. E você terá a graça suficiente na sua vida e no seu ministério, em nome de Jesus. O ponto número 3 agora. O ponto número 3. O padrão principal da justiça para todos os santos. Tito capítulo 2, 9. Tito capítulo 2, no versículo 9. Exorta os servos para ir. Tito, tenha cuidado do versículo 7 e 8, seja padrão de boas obras, incorruptível, firme, santo, justo, modelo, tomando também a área da sua responsabilidade, e o verso 7 e o 8, e depois carregas isto, o ministério que você tem também de exortação. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores. Em tudo agradem, não contradizendo. No versículo 10, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealidade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus. Possam se identificar, possam glorificar, para que possam fazer aceitável a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos ler essa última parte junto? Em tudo. Este é o principal, esse é o padrão principal da justiça para todos os santos. Para todos os filhos de Deus, membros, filhos de Deus, estão servindo, mesmo trabalhando no mercado. Muitos trabalhando são servos em todo o sítio onde eles estão, nas companhias, estão a trabalhar nas empresas. Diz que esses trabalhadores que vêm à igreja, o pastor, o pregador, o líder, tem que lhes exortar, tem que lhes mostrar como eles devem viver no lugar do seu trabalho. Primeiro, exortação lucrativa à obediência bíblica em todas as coisas. Exortação lucrativa à obediência bíblica em todas as coisas. Uma obediência escritural em todas as coisas. E Tito capítulo 2, 9, exorta os servos a que sujeitem os seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. E não é para se agradarem a eles, para agradar esses servos, esses senhores, agradar esses seus patrões, empregadores, e não uma obediência parcial ou seletiva, ou uma obediência ocasional, mas não uma obediência pronta, própria, boa obediência, e também uma obediência inteira em todas as coisas. Em tudo agrade, não contradizendo. Diga ao povo que dizem que são filhos de Deus,
que eles não são satânicos, que eles não são mundanos, não são como o povo do mundo, que eles respondem às coisas da maneira como eles acham e eles refilam contra os seus senhores, podem falar qualquer coisa que eles querem. E diz, ensina esses servos, ensina eles, esses servos, para ser obedientes aos seus mestres em tudo, e lhes agradarem em tudo, não contradizendo. Colossenses capítulo 3, 22. Colossenses 3, 22 diz: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, porque outros podem não ser cristãos, podem não ter nascido de novo, hoje são difíceis, hoje são pessoas duras em tudo, mas você está empregado ali. Diz que aí você tem que fazer isso a eles. Você como para agradar aos homens, mas como simplicidade de coração, temendo a Deus. Diz, não como servindo a carne, mas servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas sim na simplicidade de coração, temendo a Deus. Ele quer que nós possamos ser obedientes assim que tomamos as nossas tarefas, como servimos a obra do Senhor, a vontade de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. No versículo 17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus na igreja, para vermos as nossas atitudes, a nossa ação na presença de Deus, no lugar de trabalho, o nosso comportamento, o nosso caráter, em todo lugar onde nos encontramos. E diz que o julgamento virá, e o Senhor há de olhar como é que você foi produtivo, ou você foi lucrativo, como você se conduziu, como você se comportou em toda a sua vida. Então, olhando para um membro da igreja, e se é um homem, tem que ser como marido, como ele se comportou. E se foi pai, como é que ele se comportou como pai. E pode ser um empregador, como é que se comportou ele mesmo. Ele pode ser vai olhar em todas essas áreas e vai verificar como que ela se comportou e como ela se comportou como mãe, como esposa, como empregada ou como senhora, empregadora, como que ela se comportou. Então, porque o julgamento vai começar na casa de Deus, e se começa por nós como ministros, para nós como professor, como mestres na igreja do Deus vivo, e se começa por nós, qual seja o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo apenas se salva, como aparecerá o ímpio e o pecador? Entenda isto. O piedoso e o pecador são chamados membros da igreja, porque vão à igreja, eles aparecem como piedosos, como pessoas que se comportam bem de acordo com a palavra de Deus, mas ao lhes encontrar lá, existem lá pecadores na igreja, se comportam de uma maneira. Podem ser por 3 horas, mas como está na casa de Deus, e volta para o lugar do serviço, volta para o mercado,
volta para a sua profissão e torna a ser lá pecador e impiedoso, e o pecador volta como ele é. Então, é por isso que temos que ter esta exortação na nossa vida, que Tito tinha que falar acerca disto, como eles devem continuar e comportar-se no serviço e serem lucrativos, e ser uma obediência lucrativa, escritural em todo lado. E se alguma coisa nos lugares de trabalho te chama para você contradizer a palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus, você vai dizer não. Este é o lugar da Atos capítulo 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o patrão te manda fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus, se alguém te demanda alguma coisa contrária à palavra do Senhor, se alguém te diz alguma coisa contra ti, pode ser o professor, pode ser um líder, que se ele te pede algo contrário à palavra do Senhor, então é assim, aqui está a obediência. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a obediência escritural. 2. Execução adequada da obrigação secular em todas as coisas. Segunda de Tito capítulo 2, o versículo 10, a parte B. Tito 2, 10, a parte A, diz assim: não defraudando. Mas veja como as pessoas estão pagando os salários, como as pessoas fazem. Diz que não pode fazer nada, porque ele é que me paga salário. E por causa disso você rouba, por causa do valor que eles pagam, porque eu tenho que fazer isto e fazer aquilo ali, tenho que tomar isto. Eu vou levar os calendários, eu vou tomar até o dinheiro para casa. Diz que não, nós como trabalhadores, nesse emprego secular, não defraudando. Se você é dado como esposa, como marido, algum dinheiro, e se o marido não está ali, começa já a vasculhar e toma um pouco de dinheiro, diz que eu posso deixar assim este dinheiro, tudo pertence a mim, não defraudando, não roubando. A mesma coisa com o marido, essa mulher pode ter dinheiro e ela vai deixando, não defraudando, não permitir o dinheiro, a injustiça, a insinceridade, duplicidade, para te impedir ou ventilar o ornamento cristão na sua vida, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Efésios capítulo 4, 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Se és filho de Deus, nasceu de novo, é coisa do vizinho, é coisa da empresa, em tudo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, você tem que ter caridade, sabendo, dando alguma coisa ali. Há pessoas que são sempre, querem receber. Há pessoas que, na verdade, então,
A melhor maneira de fazer, a repartir, se você é um homem, não ofereça coisa à mulher do vizinho, mas ofereça ao marido. E que aquele que roubava não roube mais, que trabalhe honestamente com as suas mãos de uma maneira lucrativa e trabalhe de uma maneira aceitável, para que possa ter o que repartir com aquilo e repartir com os que têm necessidade. Ele não espera que nós possamos roubar, ou vamos dizer, é porque vamos roubar. A Escritura tem muito para dizer acerca de roubar. A tudo que pertence ao outro não pode roubar. Segundo de Samuel 15:6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele roubava o seu coração. Eles deviam ser leais, fiéis ao rei, obedientes ao rei Davi. Mas de todos os métodos que ele usou, Absalão furtava Absalão o coração dos homens de Israel, de Davi o rei. Isso é muito sério do que roubar dinheiro. Quer dizer que são bons trabalhadores, bons operários na empresa. Diz que ele faz um negócio ali, como ele faz as coisas saem bem, como ele é leal, como é competente aquele trabalhador. E começam a ter interação com aquela pessoa para roubar aquele cometimento, aquele trabalhador. E furtam aquele trabalhador para ele mesmo dizer, eu vou te dar um melhor salário, vou aumentar melhores condições de trabalho. Isso também é roubar. Que isso é mais pior do que roubar dinheiro. As pessoas roubam os corações das pessoas, dos membros na igreja. Eles roubam dos líderes. O líder está aí a trabalhando, suando, transpirando, pensando que aquela pessoa está ali enquanto já os seus corações foram roubados. A confiança das pessoas é fora do seu ministro. Roubaram os seus corações. Deus vai julgar isso. Jeremias 23:30. Jeremias fala acerca desses tais que roubam a confiança das pessoas, a total dependência dessas pessoas. Em vez de permitir isto para roubar os corações das pessoas. Jeremias 23:30. Jeremias 23:30. Portanto, é o que a palavra de Deus diz. Portanto, eis que eu sou o Senhor contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Diz, estou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras para cada um do seu próximo. Tem sonhos para dizer, tem uma ideia para dar, tem uma opinião para compartilhar. Você, em vez de compartilhar a palavra de Deus, você tira a confiança de Deus, porque você está compartilhando a ideia, a opinião, o sonho, está tirando as pessoas do coração de Deus. E todo aquele que é na instituição, o servo, o mestre, o líder, o empregador, aquilo que ele faz, que vai roubar a palavra de Deus nos corações do povo, está contra o Senhor. E se o Senhor está contra ele, não é só roubar porque roubou dinheiro, roubou também os corações das pessoas. Quando você lhes tira
tirar os corações das pessoas, dos seus maridos, das suas esposas, roubando o coração das pessoas em toda a condição, no ministro, onde Deus te colocou, e disse que estou contra eles, diz o Senhor. Diz só contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras a cada um. Está nos fazendo uma pergunta aí, o Senhor, Romanos 2, 21, que precisamos de examinar a nossa vida, a nossa atitude, a nossa ação. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo. Se você que prega, tu que pregas que não se deve furtar para não roubar dinheiro, não roubar as pessoas, e você está treinando os seus corações para ti mesmo, tu que ensinas as pessoas para não roubar, mas tu roubas os corações das meninas, mas tu que pregas aos outros para não deve furtar, tu furtas. Então, devemos nos comportar de maneira... Você ensina aos outros para não se mal comportar e você mesmo não faz a ti mesmo. O propósito da revelação da palavra de Deus a cada um, o propósito é a exaltação dele em tudo. Tito, capítulo 2, 10, a última parte. Para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em tudo, exaltar a doutrina. Será que você está adornando, você é um adornamento, um ornamento da doutrina de Deus, ou você está atraindo a atenção das pessoas para si mesmo? Em tudo, você está fazendo as pessoas olhar e honrar e amar e dedicados à palavra de Deus, na doutrina de Deus, nosso Salvador, em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o propósito da nossa vida, do nosso ministério. Esse é o propósito da nossa chamada, é o propósito da nossa consagração. Esse é o propósito de tudo, do nosso serviço. É por isso que somos exaltados, para exaltar como o Senhor, como acima de tudo. Como dono das nossas vidas, do ministério, dos membros, da vida dos membros e de todo o ministério e de toda a igreja. Então, por isso que estamos a ver o terceiro ponto, exaltação proposital da sua propriedade exclusiva em todas as coisas. E eu oro com que a sua vida, a nossa vida, possa dar glória a Deus em todas as coisas, em todo o tempo. E diz-nos 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Este é o propósito do seu corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é o propósito do Espírito Santo? Fala da habilidade, da entrega, do propósito que pertence ao Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20. Aqui está a situação, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, daí que exaltai a Deus, honrai a Deus, agradai a Deus, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito e no vosso que pertencem a Deus, em toda a capacidade, dons e tudo, talentos e tudo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4, no verso 11. Se precisamos de glorificar a Deus, esta é a nossa chamada. Se é a nossa chamada essa para glorificarmos a Deus, na doutrina, se queremos adornar o ornamento como a doutrina de Cristo,
e o Evangelho, a doutrina de Deus, nosso Senhor e Salvador, diz se alguém, o nosso cometimento deve ser este, tem que ser a nossa devoção, tem que ser a nossa prioridade em todo momento, em tudo que fazemos, todos os dias da nossa vida. Se temos a oportunidade para outras pessoas, temos que ministrar, temos que pensar sobre nós, pensando sobre Deus, temos que glorificar a Deus, não pensarmos a nós mesmos, para adornamento da doutrina de Cristo. No versículo 1 Pedro 4:11, diz assim: se alguém falar, se alguém ministrar, se alguém aconselhar, se alguém pregar, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E para que em tudo que Deus nos deu, iremos usar. Temos que servir o povo em tudo, para que em tudo Deus seja glorificado, para que Deus em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, para ser glorificado no seu ministério, para que Deus seja glorificado no seu trabalho, na sua pregação, no seu falar, na sua exortação. Deus seja glorificado no seu ministério, em tudo que Deus colocou nas suas mãos, para que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E toda a gente diga amém. O Senhor, assim que nos ensinou esta noite, em Tito, aqui capítulo 2, está revelando a sua mente para nós. No versículo 9, Ele está nos mostrando aquilo que Ele espera em cada um dos ministros, pregadores, pastores, missionários, em toda a área dos trabalhos, e diz assim: em tudo te dá por exemplo, irmão, dá-te exemplo por todas as coisas. Na doutrina mostra incorrupção, na doutrina mostra gravidade, na doutrina mostra sinceridade, fidelidade. No versículo 8 diz: linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E agora, o nosso ministério, a nossa pregação, no versículo 9 diz: exorta os servos a que se sujeitem. Não faça eles desculpar a sua desobediência. A todos que sejam sujeitos a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo. Que lhes agrade em tudo, não de uma maneira escondida, mas não contradizendo. 10. Não defraudando, não roubando, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em tudo, no partir do princípio até o fim, que o Senhor nos dê a graça de obedecer tudo que o Senhor nos chamou para fazer como ministros, como líderes, como missionários, como pais, como mães, como membros, como líderes da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Vamos nos levantar agora, vamos falar com o Senhor em oração. Vamos orar para que Deus, Ele mesmo, possa nos ajudar, para que todas as coisas que aprendemos hoje, o Senhor possa revelar, esta revelação, este padrão revelado, para que Ele possa fazer isso na vida do irmão, na vida do irmão, na vida da irmã, para que nesta oração a mente de Deus possa desenvolver, possa ser benevolente nos nossos corações. Ora, não é uma oração aquela que depois vai esquecer, mas é aquela coisa que é aquela oração que colocas todo o seu coração na mesa e decidido para fazer tudo aquilo que te mandou fazer. Uma oração que Deus te dá o poder, uma oração que
dá-te uma celestial influência para você poder levantar e fazer como aquilo que Ele te mandou. Ministro como Tito, missionário como Tito, pastor como Tito, que é um padrão, que é um modelo, que é um exemplo. É exemplo em tudo. Na doutrina, na pregação, estilo de vida, em todas as áreas que Deus deu no padrão. Na tua família seja padrão. Se é em toda a família na igreja, seja um exemplo na família. E a igreja ser feliz, alegre, completa, produtiva, seja padrão aí. E tudo que você espera que a membresia seja nas suas famílias, em tudo que fomos ensinados na palavra de Deus, seja exatamente isso. Padrão, como pregador, padrão, como conselheiro, padrão, como um pastor devotado na igreja do Deus vivo. Examina todas essas coisas na palavra, assim que o viste. Vamos examinar a nossa vida, tendo a certeza que, sinceramente, honestamente, santamente, piamente, justamente, e daí para podermos ter a estamina para os servos obedientes, para o nosso mestre, em todas as coisas. Não estamos roubando, não estamos poluindo, defraudando, mas para exortar aos outros, não para roubar, não para defraudar. Fidelidade em todas as coisas. Ornamento da doutrina de Cristo. Dá-nos a graça, assim que te pedimos. Pai, te agradecemos de tudo que o Senhor nos ensinou hoje, como líderes, como ministros, como pastores, como missionários, aqueles que guiam o rebanho do Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos exemplos, dar um bom exemplo, padrão, para sermos líderes verdadeiros que outros podem seguir em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, coração para ser obedientes à sua palavra, para corrigir tudo que precisa de correção na nossa vida, ministério, em todas as coisas, mesmo na congregação da casa do Deus vivo, para o povo de Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a capacidade e o poder, o Espírito, dá-nos a abundante graça para sermos tudo aquilo que devemos ser, como modelos, como exemplos, assim como padrões, na chamada que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que possa nos fazer mover melhor, irmos mais alto do que tínhamos sido antes em nome de Jesus. Faça-nos, ó Senhor, lucrativos, aproveitosos no reino. Oramos, Senhor, que possamos agir fielmente, que assim seu Filho foi fiel, nós também seremos fiéis, para que a tua obra possa prosperar nas nossas vidas em nome de Jesus. Para nós mesmos, como ministros, como membros, que Cristo estamos ministrando, dá-nos o poder para que ao juntarmos, possamos ir avante em nome de Jesus. Capacite, empodera a cada um, energiza a cada um de tudo aquilo que queremos esquecer. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Deus vos abençoe e dê-vos todo favor e graça para serem frutíferos no reino de Deus. Em nome de Jesus.